Meus irmãos, dentro da nossa exposição do Novo Testamento, nós chegamos no ano 57, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos. Vamos até ela então. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Paulo escreve essa carta pouco antes de levar as ofertas das igrejas gentílicas para os crentes da igreja de Jerusalém, que estavam passando por grande necessidade. Essa é possivelmente a carta mais doutrinária que nós temos no Novo Testamento. Tudo indica que Paulo tem escrito uma apresentação do Evangelho completa àqueles irmãos que estavam em Roma e que não tinham tido contato com Paulo ainda. Diferente de outras igrejas, a igreja em Roma não havia sido plantada, fundada pelo apóstolo Paulo. E no começo da carta nós percebemos isso. Ele tem o desejo de ir visitar os romanos, porque ele ainda não os conhecia. Alguns creem que esta igreja nasceu com romanos que estavam na festa do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Ali, na lista das nações, em Atos capítulo 2, é dito que havia romanos ali, romanos que ali residem. Então, há uma boa probabilidade de estes romanos, conhecendo a Cristo, recebendo o poder do Espírito Santo, terem voltado para Roma e iniciado ali o trabalho. O fato é que Paulo não conhece ainda este trabalho, e ele escreve uma carta muito completa, mostrando toda a obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a partir do capítulo 12, nas nossas Bíblias, sabemos que a carta não tinha essas divisões, mas na nossa Bíblia, a partir do capítulo 12, nós temos ali a aplicação da doutrina. Como é que os crentes devem viver, considerando todas as misericórdias de Deus que eles ouviram, que eles leram até aquele momento. É uma carta riquíssima, riquíssima, como a Bíblia toda o é. Mas como um trecho apenas desta carta, nós vamos ler no capítulo 1, do verso 1 até o verso 15, aliás, até o verso 17, e vamos fixar a nossa meditação no verso 16 e 17. Mas para entendermos o que é o 16 e o 17, vamos ler desde o início. Então, acompanhe Romanos capítulo 1, do 1 ao 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi, por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros,
tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar. Pai Santo, nós te somos muito gratos pelos benditos momentos em que podemos louvar e adorar o Teu nome, te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor é e o que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te louvamos pela Tua santa palavra, ó Pai, que é um registro fidedigno do que aconteceu no passado, e é a Tua voz falando ao nosso coração. Pedimos que, mais uma vez, o Senhor tenha misericórdia de nós, fale ao nosso coração, nos edifique, nos desafie, nos motive, nos impulsione a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto crescimento numérico nas igrejas que pregam o Evangelho com seriedade. Temos visto, graças a Deus. Mas quantos dos que têm chegado às nossas igrejas são pessoas que não tinham a salvação e agora têm a salvação? Há estes, mas se você observar, a maioria dos que têm chegado às igrejas evangélicas sérias são irmãos pentecostais, neopentecostais, que estão saindo de igrejas onde a ênfase não era a palavra de Deus e estão chegando nas igrejas sérias. E nós não podemos nos iludir achando que as nossas igrejas estão crescendo e que nós estamos, de fato, fazendo a obra de Deus corretamente e já atingimos o que devemos atingir, porque é visível que as igrejas dos nossos dias, a nossa geração de crentes, tem evangelizado muito menos do que as gerações anteriores. Se as nossas igrejas estivessem crescendo por pessoas que estão vindo do mundo e não pessoas que estão vindo de outras igrejas, aí sim eu creio que nós estaríamos no caminho. Mas não tem sido assim. Nós temos aí um grande espaço a percorrer na evangelização dos não crentes. A nossa geração está meio que adormecida neste ponto de trazer os não crentes para o Evangelho de Cristo. E essa não é uma responsabilidade da igreja como instituição, mas é uma responsabilidade pessoal. O apóstolo Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. É uma responsabilidade pessoal. Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos que pregassem o Evangelho, que anunciassem o Evangelho a toda criatura, em todo o mundo, a começar de onde eles estavam e partindo até Samaria, até os confins do mundo. Por isso, nós somos alertados nesta manhã a como está a nossa vida no compartilhar, no anunciar o Evangelho de Cristo aos não crentes que estão ao nosso redor. Essa é a nossa responsabilidade. O texto que temos diante de nós nos dá alguns motivos para nós pregarmos o Evangelho. O apóstolo Paulo, tudo indica pelo tom da carta, que ele estava sendo acusado, da carta como um todo, de que ele estava sendo acusado de ter vergonha do Evangelho, de não ter ido ainda até Roma, porque ele estava com medo, porque Roma era a capital do império. E é por isso que ele diz, pois não me envergonho do Evangelho. Nessa primeira parte da carta, nós podemos observar muito claramente os motivos pelos quais o apóstolo Paulo não foi até Roma e podemos trazer para nós a lição dos motivos pelos quais nós devemos pregar o Evangelho. E olhando, nós percebemos que, primeiro, nós devemos pregar o Evangelho com todo vigor e ousadia, porque o Evangelho não é motivo de vergonha. O Evangelho não é motivo de vergonha. Quando nós temos vergonha de anunciar a Cristo, vergonha de anunciar o Evangelho, nós caímos na condenação de que lemos no culto, em Marcos capítulo 8. Nosso Senhor Jesus diz que Ele vai se envergonhar de nós, se nós nos envergonharmos de anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz então, pois não me envergonho
do Evangelho. Ele não tinha vergonha de ir para Roma anunciar a palavra de Deus. Por isso que ele diz, pois não me envergonho do Evangelho. Esse texto, em português, não fica tão claro como na língua em que Paulo escreveu, mas ele tem três pois. O primeiro está aqui no verso 16, pois. O segundo é a palavra porque, da segunda linha, porque. E o terceiro, pois, é o começo do verso 17, visto. Né? Na língua em que Paulo escreveu, está divididinho lá. Né? Pois. Tá? Então, essas são as divisões naturais do texto. Esta é a sequência lógica que Paulo tinha quando ele estava escrevendo, dizendo para eles, eu não fui até vocês ainda, não é por vergonha não, porque eu não me envergonho do Evangelho. Ora, Paulo não precisava ter feito essa defesa, bastava os crentes olharem para o currículo do apóstolo Paulo, para como com sua vida ele mostrava que era muito diferente de alguém que estava com vergonha do Evangelho. Ora, nós sabemos que Paulo foi preso por causa do Evangelho, foi açoitado em Filipos, foi perseguido em Tessalônica pela sinagoga por causa do Evangelho, foi perseguido em Bereia, em Corinto, foi caçoado em Atenas no final do seu discurso, foi apedrejado em Listra, tido como quase morto, tudo por causa do Evangelho. A sua vida era uma carta de demonstração e afirmação, eu não me envergonho do Evangelho. Então Paulo não estava com medo de pregar em Roma, mesmo sendo a capital do império. Os líderes judeus não intimidavam Paulo, Paulo não tinha medo de homens, Paulo temia apenas a Deus. Mas pelo contrário, ele estava desejoso e ávido de ir até Roma para pregar o Evangelho ali. É um pecado muito grave nós nos envergonharmos do Evangelho. E essa vergonha, ela pode se configurar de algumas maneiras na nossa vida e na vida cristã. Uma das maneiras da vergonha do Evangelho se configurar é quando nós suavizamos a sua mensagem. A mensagem do Evangelho, ela não é agradável ao homem comum. Por quê? Porque ela é uma mensagem de confrontação de pecados. E especialmente as pessoas da nossa geração, tão melindrosas, elas detestam ser confrontadas. As redes sociais, por exemplo, trabalham com algoritmos para você receber postagens de só quem concorda com você. Já reparou isso? Por quê? Porque é uma geração que não está acostumada a ouvir o contraditório. Detesta quando alguém lhe confronta em algum tipo de pecado. E é por isso que algumas igrejas estão se secularizando e suavizando a mensagem do Evangelho. E você passa alguns domingos lá sem ouvir a palavra pecado. E você passa alguns domingos ali ouvindo apenas pregações de autoajuda, de valorização, passando a mão na tua cabeça, inflando o teu ego. E é por isso que essas igrejas estão cheias. Porque quem é que não gosta de receber uns elogios, umas palavras de motivação? Mas isso não é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho nos quebra para depois nos reconstruir. O Evangelho, como nós cantamos, é Cristo, Deus quebrando o vaso para depois reconstruí-lo, fazê-lo de novo. A lei revela os nossos pecados, todos. E aí vem o Evangelho como um bálsamo, como um óleo para curar estas feridas e para dizer, Cristo pagou por estes pecados, agora você é meu filho, viva na busca da santidade. Este é o Evangelho. Mas as pessoas não gostam de ter os seus pecados confrontados. Esta é a razão porque há tantas igrejas que não falam em pecado, que não confrontam as pessoas. Esta é a razão porque as igrejas que confrontam pecados, geralmente têm menos pessoas do que as igrejas que estão passando a mão na cabeça e passando a mão no pecado das pessoas. Então, esta é uma forma sutil de ter vergonha do Evangelho. Quando uma igreja assume a postura de não confrontar pecados, porque eles comentam entre eles, porque isso afasta as pessoas, e a gente quer uma igreja cheia, né? Especialmente as igrejas que vivem
à custa de ofertas, não da dependência de Deus, mas da dependência das ofertas, estas igrejas nunca vão confrontar pecados, porque o objetivo é que elas estejam cheias para elas mercadejarem a fé, não é? Fazerem leilões da fé, falarem palavras agradáveis e retirar o dinheiro do povo. Isto no Evangelho, um dia nosso Deus vai pesar a mão sobre este tipo de igreja. Então, ter vergonha do Evangelho se configura assim, suavizando a mensagem. Mas não apenas igreja, quando você vai pregar o Evangelho, você também não tem que dizer para a pessoa, olha, Jesus te ama e a tua vida vai ser muito melhor se você vier para Deus. Isso não é Evangelho, meus irmãos. Você deve pregar o Evangelho dizendo, meu amigo, minha amiga, com todo amor e carinho, o modo como você está vivendo não agrada a Deus. E se você continuar com este tipo de vida e estes tipos de pecado, e se você continuar nesta vida que não se importa com Deus, você vai para o inferno, você vai se perder. Sinto muito te dizer palavras tão duras, mas esta é a realidade. Eu prefiro dizer palavras duras com verdade do que dizer mentiras suaves. Então, na tua pregação individual do Evangelho, não passe a mão na cabeça de ninguém. Não diga Jesus te ama, Deus tem um plano para a tua vida, como que se a vida da pessoa estivesse perfeitamente em ordem. Confronte o pecado com todo amor e carinho, como a Bíblia nos diz, falando a verdade em amor, mas confronte o pecado. E quando a pessoa cair em si, sendo uma eleita de Deus, ela cairá em si, aí você mostra a graça do Evangelho, de que ela não consegue se salvar com as próprias forças, mas Cristo já morreu na cruz para ela, arrependida e reconhecida da sua vida errada, buscar refúgio nele. Uma outra forma de ter vergonha do Evangelho é transformá-lo em algo mais parecido com o mundo. E isso tem muita igreja fazendo também. Tem muitas igrejas tornando um culto cada vez mais parecido com as coisas do mundo para atrair as pessoas ou para não deixar que as pessoas vão embora. Então, não é difícil você ver lideranças dizendo assim, não, vamos fazer um culto desta forma para que os jovens permaneçam na igreja, para agradar os jovens. Ou vamos usar este estilo de culto agora, porque é isso que está enchendo a igreja, as pessoas vão ficar. Meus irmãos, isso é vender o Evangelho. Isso é ter um culto com o homem no centro. E o culto é para ter Deus no centro. A nossa preocupação no culto não é o que agrada as pessoas, é o que agrada a Deus. Esta é a preocupação. O culto é para Deus, Ele é que tem que ser agradado. No Antigo Testamento, o culto em nenhum sentido era agradável às pessoas. Era carne queimada, sangue queimado. Os sentidos não eram agradados de forma alguma. Cheiro de carne queimada, não é cheiro de churrasco não, é cheiro de carne esturricada. Cheiro de sangue de animal queimado. Cheiro de sangue, cheiro de carne. Não era um culto agradável no Antigo Testamento. No Novo Testamento não há mais o elemento do sacrifício, portanto não há mais nem carne nem sangue, mas o culto continua não sendo o foco no homem, mas o foco em Deus. As orações são para Deus, os cânticos são para Deus, os salmos, a leitura da palavra é Deus falando, é Deus quem está no centro. Muitas igrejas hoje têm mudado a arquitetura, mudado a disposição interna, mudado a linguagem para agradar pessoas. Tem tido um culto informal, né? Você vê alguns cultos por aí e eles são extremamente informais, parece que é uma roda de amigos, batendo palma. Irmãos, isso não é culto. O culto a Deus, o culto ao Rei dos Reis, ao Criador do Universo, contempla a sua majestade. Não pode ser feito como uma roda de samba, como às vezes nós vemos algumas igrejas fazendo. Isso é vergonha do Evangelho. Vamos fazer um culto aqui muito informal para que as pessoas fiquem, mas não é um culto pensando em Deus, é um culto pensando nas pessoas. Isso é vergonha do Evangelho. Uma terceira forma de nós, aliás, essas duas formas então, uma terceira forma de ter vergonha do Evangelho, mais evidente, é quando nós nos escondemos e não pregamos o Evangelho. Na tua empresa ninguém sabe que você é crente, na tua escola ninguém sabe que você é crente, o teu amigo que não é crente
nunca recebeu uma palavra tua? Me dirijo agora às crianças na escola. O teu amiguinho lá, a tua amiguinha, você nunca falou de Cristo para ela ou para ele? Os adolescentes, né? Você adolescente tem amigos e amigas com problemas seríssimos, pensando em coisas erradas, na prática de coisas erradas. E quantas vezes você falou, amigo, não faça isso, está errado. Deus não aprova esse tipo de coisa, volte-se para Deus. O caminho de Deus é o caminho correto. Então, adolescentes, não tenham vergonha do Evangelho. Mostrem para os seus amigos não crentes que há uma vida de fato que agrada a Deus e que eles não estão nesta vida. Adultos, a mesma coisa, não tenha vergonha do Evangelho. Eu pergunto para você adulto, você tem coragem de pegar uma Bíblia e subir no ônibus com a Bíblia em punho? Ou andar na rua com a Bíblia em punho? Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de ir numa praça de alimentação no shopping, fechar os olhos e agradecer o alimento? Se você tem vergonha dessas coisas, como é que você vai anunciar o Evangelho? Nós devemos ser ousados, meus irmãos, e não nos envergonharmos nem do Evangelho e nem do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos não é motivo de vergonha, é a salvação do mundo. Nós temos que defender com todo o orgulho santo do mundo. Então pregue o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Não se envergonhe do Evangelho. Então, o primeiro motivo para nós pregarmos o Evangelho é que o Evangelho não é de forma alguma motivo de vergonha. Nós temos a preciosidade do poder de Deus na nossa vida e na nossa mão para anunciarmos às pessoas que estão sem Cristo. Um segundo motivo para nós pregarmos o Evangelho, motivo para Paulo e motivo para nós, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Veja no texto. Verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus. Nós não nos envergonhamos do Evangelho e nós devemos pregar o Evangelho porque ele é o poder de Deus para salvação. É o poder de Deus. Vamos tentar falar sobre o poder de Deus. A nossa mente é muito limitada para falarmos deste poder. Imagine o poder de Deus empregado na criação do universo, ali no primeiro dia. Imagine o poder de Deus para fazer do nada vida. A ciência não consegue transformar não vida em vida. Deus fez tudo no primeiro dia, né? Ele criou os céus e a terra e depois nos outros dias ele foi criando os elementos para povoar e dar forma àquilo que era sem forma e vazia, né? Então ele deu forma e povoou. Imagine o poder de Deus empregado nisso. Nós não conhecemos este poder. A ciência não conhece esse poder. O poder para da não vida gerar vida. Deus fez tudo isso com o seu grande poder. A sua palavra materializou-se. Da sua palavra todas as coisas foram criadas. Imagine o poder de Deus empregado na criação do universo, das estrelas, dos sóis, das 120 milhões de galáxias. Já pensou nisso? 120 milhões de galáxias conhecidas pela atual ciência, né? Por causa do telescópio Hubble, tirou uma foto do universo e esse é mais ou menos o cálculo. A ciência não consegue abarcar o universo inteiro. Nós somos um pontinho no espaço. Deus é maior do que o universo está nele, ele é maior do que tudo. Imagine o poder de Deus na criação do universo. Imagine o poder de Deus nos milagres do Antigo Testamento, nas 10 pragas do Egito, no Mar Vermelho se abrindo, Jericó, os muros de Jericó caindo com som, o sol se detendo, a lua se detendo na história de Josué, fogo do céu caindo na história de Elias e os 400 profetas de Baal, os leões tendo a sua boca fechada na história de Daniel. Pense nos milagres do Novo Testamento, água se transformando em vinho, cegos de nascença enxergando, paralíticos andando, surdos ouvindo, mudos falando, loucos retornando à lucidez. Jesus ressuscitando pessoas, vencendo a morte ali
a ressurreição da filha de Jairo, de Lázaro, e a ressurreição de Cristo, o golpe final na morte, Cristo sendo trazido à vida depois de 3 dias morto. Pegue todo este poder de Deus e agora direcione no coração de uma pessoa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando uma pessoa é atingida pelo poder de Deus para a salvação, não tem como correr, não tem como fugir. A graça é irresistível, o poder de Deus é gigantesco. O apóstolo Paulo que o diga, ele era um perseguidor do Evangelho, e quando Cristo derrubou, ele tornou-se o maior missionário, o missionário dos gentios. A graça de Deus é irresistível, não pede licença, não bate na porta. A graça de Deus entra no nosso coração e queima os pecados e renova o nosso coração, troca o coração de pedra por um coração de carne. Como é que nós temos vergonha de evangelizar se nós temos cristãos na nossa mão, por assim dizer, este poder que salva vidas? Note, nós não estamos tratando de um produto que a gente tem que vender, que nós temos que convencer a pessoa com os nossos métodos comerciais. Nós temos o poder de Deus que salva pessoas, que tira pessoas das trevas e traz para a luz. O poder de Deus é a única força que perdoa pecados. Nenhuma área da ciência pode perdoar pecados, mas o poder de Deus, o sangue de Cristo, é o que perdoa os pecados. Como é que nós podemos ficar sem anunciar o Evangelho? Se nós temos, eu repito, diante de nós tal poder que transforma vidas. Nós devemos pregar o Evangelho sem sombra de dúvida, porque ele não é um serviço ou um produto, mas é o poder de Deus para a salvação, é o único poder, é a única esperança para alguém que está nas trevas. Só o poder de Deus transforma vidas, só o poder de Deus faz alguém nascer de novo. As religiões criam formas de salvação, não é? Boas obras, autoflagelação, subidas de joelho em escadas, dinheiro, votos, coisas que tentam comprar a salvação, prática de leis muito rígidas, querem comprar a salvação. Mas o fato é que a salvação é gratuita e é o poder de Deus que vem da cruz do Calvário para libertar pessoas. Paulo, escrevendo aqui mais adiante na carta, capítulo 8, verso 3, ele diz que o que foi impossível para a lei, por causa das ordenanças, dos rituais, a lei do Antigo Testamento não salvava ninguém. Cristo o fez. Cristo o fez pela encarnação, por sua morte e a sua ressurreição. Então, Paulo estava pronto para pregar o Evangelho porque ele tinha a convicção plena de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação das pessoas e nenhum outro poder faz isso. Nós, da mesma forma, não podemos nos calar e devemos nos esforçar para levar o poder de Deus às pessoas que estão ao nosso redor, para que elas sejam salvas, para que elas sejam curadas. A cura verdadeira, a cura da alma, é só o poder de Deus que pode fazer isso. E por fim, um terceiro motivo para nós pregarmos o Evangelho é porque no Evangelho a justiça de Deus é revelada. Só no Evangelho a justiça de Deus é revelada. É a continuação do texto. Pois, ou visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Para pegarmos um exemplo muito visível deste contraste, né, entre justiça e graça, vamos voltar ao século XVI, com um monge agostiniano, cumpridor de todos os deveres do romanismo, Martinho Lutero. Martinho Lutero, por conta da sua religião, ele não tinha paz no seu coração. A justiça de Deus o atormentava. O conceito errado católico romano quanto à justiça de Deus o assustava, o aterrorizava, porque ele havia sido ensinado de que Deus é santo, justíssimo, e se nós não fizermos obras, se nós não nos santificarmos, se nós não colaborarmos, nós nunca vamos conseguir a salvação. Nós precisamos da igreja e precisamos de obras para sermos salvos. E Martinho Lutero vivia angustiado com a ideia da justiça de Deus. E tendo ele feito curso de direito,
ele tinha esse senso ainda mais aguçado da justiça de Deus. Ora, quem estuda direito vai entender bastante de justiça, não é? E Martinho Lutero entendia bastante de justiça. E ele temia a justiça de Deus. A equação para ele era clara. É um Deus santo, 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 e eu sou um pecador miserável. O dia que Deus olhar para mim e me perceber, eu estou arruinado. E por providência de Deus, certa vez, andando numa tempestade à noite, um raio quase o atingiu, caiu pertinho dele. E naquele momento, ele que já achava que Deus ia matá-lo, ele deitou no chão, forma de cruz, dizendo: eu vou para o ministério sagrado. Eu vou ser padre. Porque na cabeça de Martinho Lutero, ele deveria buscar a salvação por si só. Então o que eu faço? Eu vou ser santo para ver se eu consigo a salvação. E assim foi a sua vida de muito temor. Há livros que contam que Martinho Lutero, ele era tão aficionado por ser salvo e por fugir da justiça de Deus, que ele se confessava várias vezes por dia. Os padres já não os superiores, os padres dele já não aguentavam mais, de tanto que Lutero ia se confessar. E o chão do mosteiro era de um brilho, porque ele fazia aquele chão brilhar de uma forma que nenhum outro seminarista conseguia. E por que ele fazia isso? Porque ele estava buscando o favor de Deus. E Lutero era atormentado com essa palavra justiça, justiça. E eis que Martinho Lutero fez o seu doutorado para tornar-se um professor de teologia. E no ano de 1516, ele começou a ensinar salmos aos seus alunos. E todas as vezes que ele via justiça no livro de Salmos, ele temia, porque ele sabia que Deus era justo e ele era pecador. E ele não via graça nem bondade no livro dos Salmos, ele só via justiça e um Deus que vai requerer a sua justiça. Mas eis que no primeiro semestre de 1517, Lutero passou a ensinar aos seus alunos a carta de Romanos, versículo a versículo. E quando ele chegou no nosso texto desta manhã, que ele leu: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ele escreve: as portas do paraíso se abriram para mim. Porque ele finalmente entendeu que a justiça de Deus não viria sobre ele, mas a justiça de Deus era revelada no Evangelho. Como assim? A justiça de Deus era aplicada em Cristo Jesus. Ele entendeu a passagem como sendo a justiça de Deus aplicada no Filho, de forma que ele percebeu que ele não seria mais alvo da justiça de Deus. O Filho havia recebido a justiça plena de Deus na cruz do Calvário, para que nós não recebamos mais a ira, o juízo e a justiça de Deus. As portas do paraíso se abriram para Martinho Lutero. E ele percebeu que todo esse processo é de fé em fé, desde a salvação até a glorificação. Salvação, santificação, glorificação. O processo inteiro é pela fé, não é por obras, não é por confessar-se, não é por limpar o chão do mosteiro, não é por jejuns e penitências dos quais ele estava tão acostumado. As portas do paraíso se abriram para Martinho Lutero, quando ele percebeu que ele era salvo pela graça, e o que era requerido dele era fé em Cristo Jesus, e não pagamento de obras. Assim, meus irmãos, nós devemos pregar o Evangelho, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. É a justiça de Deus no Evangelho que salva pecadores. Este versículo tem muitos ensinamentos, mas dois deles são o seguinte. Primeiro, a justiça de Deus consumada por Jesus Cristo na cruz é oferecida a todo o que crê. A todo o que crê. Nós somos salvos pela graça, e a fé é o modo como nós
alcançamos essa salvação. A fé é o modo instrumental, é o instrumento pelo qual nós obtemos esta salvação. Logo, o homem não precisa fazer mais nada para ser salvo, apenas crer. O que é requerido de nós é crermos em Deus de todo o nosso coração. É por isso que Paulo escreve aos Efésios, dizendo que a salvação é pela graça, mediante a fé, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus pede a nossa fé e Ele mesmo nos dá a nossa fé. É Ele quem nos habilita a termos a fé para a salvação. Escrevendo aos Romanos capítulo 4, versos 5 e 6, Paulo escreve: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída por justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Aliás, Paulo considerou todas as suas obras passadas, uma vida no farisaísmo, não é? Na seita mais severa dos judeus, como lixo. Eu considero todo este passado como lixo, como perda. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. De modo, irmãos, que nada é requerido para que o homem seja salvo: boas obras, penitências, confissões, sacrifícios financeiros, sacramentos, nada disso, é apenas a fé em Cristo como Senhor e Salvador que é requerido. Quando o carcereiro perguntou a Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo, qual foi a resposta de Paulo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta é a primeira verdade deste ponto. Nós não precisamos fazer nada para a salvação, Cristo fez tudo. Nós somos salvos pelas obras de Cristo, que são santas, não pelas nossas. E uma segunda verdade gloriosa aqui é que o justo deve viver pela fé. Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, todo o processo, desde a salvação até a glorificação. Isso nos mostra que não basta uma fé nominal. Você diz: eu creio em Cristo e vou viver a vida do jeito que eu quiser. Quem fala isso mostra que não foi salvo ainda, não é? A fé é crer em Cristo e agora andar com Cristo, obedecer a Cristo. É fé do começo ao fim. Por isso o justo viverá por fé. Não é o justo inicia a sua caminhada com fé. O justo vive com fé, desde a sua conversão até o momento em que Deus te recolher. A vida inteira cristã é pela fé. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É a fé de que Deus está cuidando de nós. Pastor, minha vida está muito difícil, eu não sei mais o que eu faço. Confia em Deus, tenha fé. Deus está cuidando da tua vida. Pastor, está faltando um monte de coisa lá em casa. Tenha fé, Deus não deixa os seus filhos passarem fome. Pastor, eu estou com problemas com meu filho, eu não sei mais o que fazer. Tenha fé, Deus faz nascer luz das trevas. De onde você não enxerga a solução, Deus faz vir a solução. Tenha fé, o justo vive pela fé. Nós não estamos órfãos neste mundo, nós temos Deus, nosso Pai, cuidando de nós. Tenha fé. Nos momentos mais difíceis que você não encontrar solução, você está pronto, você está pronta para ter fé. Porque geralmente, quando nós passamos por dificuldades e temos soluções, nós nem incomodamos Deus, não é? Não é assim na prática? Agora, quando nós encontramos num beco sem saída, num problema sem solução, que você olha para os lados, olha para os grandes, olha para todos e fala: não, ninguém pode me ajudar. Eu estou entregue nas mãos de Deus. Se Ele não me ajudar, eu não sei o que eu faço. É neste momento que você está pronto, que você está pronta. Porque você está confiando 100% em Deus. Você olhou para os lados e viu que não há mais ninguém a quem confiar. E aí você agora está vivendo pela fé. Não deveríamos chegar neste ponto, não é? Nós deveríamos, nos problemas fáceis e difíceis,
orar pedindo a instrução do Senhor, ter fé no Senhor, mas somos filhos complicados e Deus nos trata desta forma. Ele deixa o problema chegar ao ponto de que não há solução para você olhar para Ele e falar: Pai, agora você se lembrou. E aí Ele pode agir. Nós devemos viver pela fé, meus irmãos. Paulo estava pronto a pregar o Evangelho, porque o Evangelho é a justiça de Deus, é onde a justiça de Deus se revela. A justiça de Deus se revela na cruz do Calvário. Cristo Jesus absorveu todo o juízo, toda a ira do Pai, para que nós não fôssemos alvos desta justiça e desta ira. Concluindo então, Paulo estava pronto para pregar o Evangelho em Roma, porque para ele, primeiro, o Evangelho nunca foi motivo de vergonha. Segundo, porque ele tinha a consciência absoluta de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é um produto, um serviço que depende da nossa lábia. É o poder de Deus, é o poder de Deus. E ele sabia que a justiça de Deus havia sido revelada no Evangelho em Cristo Jesus. Por isso ele não precisava mais buscar a salvação em outras coisas. Meus irmãos, que isso nos motive a pregarmos o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, sabendo de que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é a coisa mais poderosa que há no universo. O poder de Deus é a salvação que transforma corações. Que nós então não nos envergonhemos do Evangelho, tenhamos a consciência de que o Evangelho é o poder de Deus e saibamos que o Evangelho é a resposta para aqueles que estão procurando salvação, como que tateando no escuro em coisas que não salvam. O Evangelho é onde a justiça perfeita de Deus foi aplicada em Cristo e por isso as pessoas podem ter salvação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós não nos acomodemos, que nós não olhemos para as nossas igrejas sérias crescendo e pensemos que está tudo bem. Não está tudo bem. O apóstolo Paulo escreveu: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Foi o mesmo homem que escreveu que nós fomos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. Isso não eliminava a sua responsabilidade de pregar o Evangelho, percebe? Nós sabemos que Deus escolheu pessoas, mas Ele nos ordenou que nós preguemos o Evangelho a essas pessoas. E possivelmente Deus tem colocado eleitos do Senhor perto de você, para que você fale do Evangelho. Deus faz isso. Então não feche a sua boca. Pregue o Evangelho às pessoas que estão ao teu redor, com jeito, com carinho, com amor, mas sem omissão. Falando do céu e do inferno, falando da coroa de espinhos, falando da coroa de glória, mostrando as bênçãos e também o peso que é viver o Evangelho, mas mostrando que é só neste caminho que há salvação, porque Cristo é o único caminho, a única verdade e a única chance de vida eterna que nós temos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.